Boa noite com Jesus. Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Esperando aí a rapaziada entrar. Esperando o Gabriel entrar na live. Vamos lá. Gabriel entrou. Boa noite com Boa noite com Jesus. Jesus. Boa noite, irmãos e paz. Paz do Senhor, como está você? E aí, como é que tá? Tranquilo? Tô bem, Pô, graças a Deus. tô felizão em te ver bem, mano. Tava mal preocupado aí com você. Pô, foi uma semana difícil, irmão. Só deitado, entendeu? Só de repouso, não tava aguentando mais. Um monte de remédio, mas graças a Deus aí, agora as coisas tá voltando ao normal. O varão tava no médico de Jeová, foi? Com certeza. Eu vou só convidar a rapaziada aqui, beleza? Tá show. Convidar aqui a rapaziada, que você sabe que hoje o papo, você já viu até o título, hein? Papo hoje. Hoje Hoje o tá, papo é maneiro. hoje o papo, hoje o assunto tá quente, hein, irmão? E aí? Amizade influencia ou não? E aí, o que que você acha? Vamos ver o que a palavra diz, Vamos irmão. ver, né? Vamos ver o que é a palavra, né? Eu não sei se eu consigo mandar essa live aqui também pro pessoal, não consigo? Consigo. Consegue. Só apertar em compartilhar aí, mano. Travou aí a câmera do Gabriel. Esse é Foi, consegui mandar aqui pra rapaziada. mais um Youngcast, rapaziada, o episódio 3. Calma aí, Hoje, né? infelizmente, não podemos estar trazendo um convidado aí, mas no próximo, em nome de Jesus, a gente vai trazer aí. Salve, meu amigo Amém. JP Cristão, tamo junto, mano. Deus te abençoe, meu irmãozinho. Valeu, Rapaziada aqui, JP, Pai do Senhor. que é a Tânia, rapaziada tá chegando aí na live. Vamos para mais um Youngcast. E aí, Gabriel, vamos orar? Eu Vamos sempre lá. começo orando, eu quero que você comece dessa vez agora. Puxa uma oração. Amém. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu gostaria de te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui junto, Pai, ministrando a Tua palavra através desse podcast, através dessa conversa, Senhor da Glória. E que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti através dessa conversa. Meu Pai, abençoa, Senhor Mateus, aqueles que estão ouvindo, Pai, e que o que nós falaremos aqui, Senhor, venha edificar a vida de cada um e a casa de cada um, meu Pai. Nos dá discernimento e sabedoria para guiar esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A rapaziada tá chegando aí. Paz do Números Senhor, bons. Tânia. Pai do Senhor para todos. Amém. Rapaziada, hoje o papo é sobre amizade. A gente está aqui para falar sobre amizade, rapaziada. Mas um assunto mais específico entre amizade, porque amizade, ela engloba muitas coisas. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto. A amizade influencia ou não influencia? A gente não está aqui para falar sobre o nosso entendimento. Está aqui para falar sobre expressar as nossas opiniões, mas o que a palavra de Deus, que é a verdade, fala a respeito disso, Isso né? aí. E eu trouxe uma palavra aqui muito importante, que se encontra em Marcos, perdão, capítulo 2, que diz o seguinte: cura do paralítico em Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Só até aí, rapaziada. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Essa passagem ela é muito conhecida. Muitos pregadores, muitas pregações sobre essa palavra. Está falando que um paralítico lá em Cafarnaum, que nós conhecemos que é a cidade de Jesus, para quem não conhece, é onde Jesus realizou mais dos seus milagres, onde Jesus, um dos locais estratégicos de Jesus para falar sobre o reino de Deus.
segundo pesquisas realizadas, segundo estudiosos, porque lá era um ponto estratégico. Em Cafarnaum, Gabriel e rapaziada que está na live, Cafarnaum era onde existia um porto em Cafarnaum que muitas pessoas pagãs, muitas pessoas gentias, elas atravessavam o porto de Cafarnaum. Então Jesus pensou, se aqui há muita movimentação de pessoas que não são judeus, eu vou montar um ponto estratégico, porque essa aqui vai ser a minha cidade estratégica, para eu pregar a palavra de Deus e para que mais vidas da Grécia, de vários lugares, sejam alcançadas através das minhas pregações. Então Jesus usou a cidade de Cafarnaum como uma cidade de ponto estratégico para que o reino de Deus se expandisse lá na localidade. Então essa palavra, rapaziada, salve Tauano, meu mano, essa palavra que Jesus está pregando aqui, que a Bíblia está nos contando, precisamente Marcos, fala sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, certamente muitos dizem que ele estava na casa de Pedro, e chegando lá na casa de Pedro, tinha tantas pessoas junto à porta que não podia mais entrar ninguém, nem pela porta, a porta estava bloqueada de tantas pessoas. Rapaziada, quem não quer ouvir Jesus pregar? Quem não queria ver ali Jesus realizando muitos milagres? Sendo que a fama de Jesus, ele era muito famoso, a fama tinha corrido. Imagine as pessoas ouvindo, Jesus faz milagres, muitos iriam para ver. Hoje em dia, para se ver celebridades, muitos estão esperando horas em filas, que muitas pessoas que não queriam ver um homem que fazia algo sobrenatural ainda realizam, na verdade, né? Então, quando Jesus estava na casa de Pedro, rapaziada, ele viu muitas pessoas lá. Era impossível das pessoas entrarem. Tinha tanta gente, a Bíblia descreve que existe tantas pessoas que não cabia mais gente nem na porta para entrar. Então ele viu quatro pessoas trazerem um paralítico, que certamente era o amigo deles. Só que como eles iriam trazer o paralítico? Eles trouxeram o paralítico sobre o telhado. 4 pessoas trouxeram o paralítico sobre o telhado. Arrancaram o telhado da casa, certamente não é como hoje essas telhas pesadas que a gente soa para arrancar, que a gente fica arriscado até cortar o dedo. O telhado lá acho que era removível. Eles arrancaram o telhado. Né? Isso mesmo, ó, o JP Cristão já pegou aí. A fé dos amigos era maior que a multidão. Meu Deus, né? Então o que acontece? Eles arrancaram o telhado. E aí, quando eles arrancaram o telhado da casa de Pedro, colocaram o paralítico trazido por cordas, assim, o paralítico certamente não podia andar, porque ele estava no leito, e aí trouxeram eles por cordas, as cordas foram descendo até Jesus. E Jesus viu que a fé dele eram lindas. Mas onde eu quero chegar, rapaziada? O paralítico, ele só foi curado porque os seus amigos levou ele até lá. O assunto de hoje é sobre amizade. Rapaziada, hoje nós sabemos que o nosso ciclo de amizades conta muito, né? Nosso ciclo de amizade, hoje em dia, deve ser observado por cada um de nós. Porque, pare para pensar comigo, como que eu digo que eu sou cristão e eu ando com pessoas que a minha atitude não convém com a delas, né? Então, aqueles amigos do paralítico acreditavam em Jesus de uma forma tão grande que eles, após removerem um telhado, não via outra solução, ele não via mais alguém além de Jesus que podia curar o seu amigo. Porque se eles não tivessem visto, se eles não tivessem uma fé tão grande em Jesus, a partir daquele momento que eles vissem a multidão lá nas portas, ele podia deixar, não, vamos deixar para trás, porque a gente não pode encontrar com Jesus. Porque o caminho está bloqueado, mas a fé dele, como o nosso amigo JP citou, é tão grande que eles acabaram tendo uma ideia, que eu creio que foi direcionada por Deus, uma ideia tão incrível de remover o telhado e entrar por ele, né? Então, o que isso quer dizer com nossas vidas? Nós temos que observar o nosso ciclo de amizade. Será que a gente tem que realmente andar com pessoas que falam sobre milagre? Eu vejo muitas pessoas, né, Gabriel? Vou já passar a oportunidade para você, mas eu vejo muitas pessoas que falam constantemente. Existem pessoas aí que querem se libertar de vícios do cigarro, pessoas que querem se libertar de outros vícios, como da bebida, da pornografia, mas só anda com pessoas que só falam disso, irmão. O que a gente mais consome na nossa vida, no nosso dia, é o que mais vai ser aparente nas nossas vidas, irmão. Não tem outro caminho. Se a gente andar com pessoas que é negativas, a gente só vai falar coisas negativas.
E existe um ditado no mundo, um ditado popular, que fala que a amizade não influencia ninguém. Influencia, rapaziada. Aquele paralítico só foi curado porque os seus amigos tinham fé em Jesus. Se eles não tivessem fé em Jesus, ele não seria curado. Agora pare para pensar, e se ele não andasse com as pessoas que tinham fé em Jesus, ele seria curado? Não seria do mesmo jeito. Então o que acontece? O nosso ciclo de amizade influencia. O título é Amizade influencia ou não? Influencia, rapaziada. Porque a Bíblia fala, as más companhias corrompem os bons costumes. Se a gente parar para prestar atenção no nosso dia, o que a gente mais consumir, mais vai ser aparente. Irmão, se eu andar com pessoas que falam coisas negativas, com pessoas que só vivem reclamando da vida, com pessoas que bebem, com pessoas que fumam, só vai ser isso na minha vida, rapaziada. Não é não? Fala aí, Gabriel. Verdade, irmão. Em concordância também com a tua palavra, né? Nós precisamos também tomar cuidado com quem a gente leva no nosso dia a dia e com quem a gente leva durante a nossa caminhada. Né? Lá em Provérbios 17:17 diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O paralítico estava em qual momento? De angústia, irmão. Entendeu? Hoje em dia, se nós fôssemos trazer para o nosso dia, né, o nosso dia atual, entendeu? Qual seria o amigo que faria isso por um paralítico? Qual seria o amigo, entendeu? Quais seriam os amigos, entendeu? Que fariam teriam esse ato de fé, entendeu? Com o paralítico. Hoje em dia, cara, como a Bíblia diz, o amor de muitos esfriará, né? O amor já se esfriou há muito tempo, entendeu? Hoje em dia, ninguém mais tem aquela sensação de amizade, não é meu amigo, não. Hoje em dia, ó, é distância. Hoje em dia, ninguém quer ajudar mais, ninguém quer estender mais a mão, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado até com quem nós levamos, porque tem gente que só quer ser nossos amigos na bonança. Enquanto nós temos, é nossos amigos. Enquanto nós temos algo a oferecer, são nossos amigos. Enquanto nós estamos ajudando, são nossos amigos. Mas quando a gente perde alguma coisa, quando a gente não pode agregar mais alguma coisa, quando a gente não pode mais ajudar em alguma coisa, não porque a gente não quer, mas talvez porque aconteceu alguma limitação, a pessoa ela vai se afastando aos pouquinhos e quando vê, ó, sumiu. Então, assim, até na nossa caminhada nós precisamos tomar cuidado com quem nós levamos. Um grande exemplo também, Abraão, quando Deus manda ele deixar todo mundo para trás, ele leva Ló. Olha o problema que vai dar lá na frente. Tanto deu o problema que tiveram que se separar. Né? Começaram a criar contenda, os pastores de um criando contenda com o outro, entendeu? Por quê? E Deus ainda falou, Abraão, abandona tudo e vai. E Abraão teimou e levou Ló. Então, assim, muitas vezes, durante a nossa caminhada, a gente vai precisar fazer essa separação. Mas o que é mais interessante também, que eu trouxe, está lá em João 15:13, é que o maior ato de amizade, né, vou ler rapidamente, João capítulo 15, versículo 13, Jesus está dando aqui uma instrução aos discípulos e fala: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, assim, quer amizade maior do que essa? Alguém que deu a vida por nós? Seja sincero, quem daria a vida por um amigo? Muitas vezes a gente fala, não, eu daria a vida pela minha mãe, daria a vida pelo meu pai, daria a vida pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho. Mas alguém daria a vida por um amigo? Rara essas pessoas. Se tiver alguém, é 1%. Mas Jesus, ele deu a própria vida por nós. Esse foi o maior ato de amizade. Esse foi o maior símbolo de amizade de todos os tempos e não vai haver outro. O que um amigo também, em concordância com aquilo que você falou, né? Nós estamos andando com pessoas certas? Jesus era amigo dos discípulos, amigo de todos, chamou até Judas de amigo. Jesus chamava todos de amigo. Por quê? Apresentava a Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, ele instruía o caminho correto. Além de apresentar Deus, ele instruía o caminho correto. Terceiro ponto, ele ajudava na angústia. Se você tivesse angustiado, ele te confortava. Ele tratava a tua angústia. Quarto ponto, ele comia junto contigo, mas ele estava contigo em meia tempestade. Quando ele manda os discípulos irem na frente, enquanto ele se despedia da multidão,
né? E os discípulos começam a passar aquela tempestade ali sozinho, mas a primeira tempestade, Jesus estava com ele no barco, estava dormindo. Tanto que ele fala, né? Homens de pequena fé. Mas Jesus estava com eles dentro do barco. Depois, ele manda os discípulos ir sozinho. Mas ele não deixou os discípulos sozinhos. Os discípulos enfrentando a tempestade, ele vem caminhando sobre as águas. Todo o tempo ele estava junto dos discípulos, ajudando. Esse é o maior ato de amizade. Então, se tem alguém que é o nosso amigo verdadeiro, esse alguém é Jesus. É claro, a Bíblia mesmo diz que não é bom que andemos só. Não é bom, a solitude não é boa. Entendeu? Nós precisamos sim ter amigos, nós precisamos congregar, ter comunhão, entendeu? Mas é necessário a gente saber separar as coisas. É necessário a gente entender com quem a gente anda, entendeu? Muitas vezes a pessoa, o cara ou a mulher é casado e anda com alguém que desrespeita o casamento. Não, vai e faz que fulano não está vendo. Não, vai e faz que ela não está vendo, eu vou te encobrir, eu vou te encobertar. Aí na hora a pessoa acha que é amigo porque está encobertando, mas na verdade não é amigo. Se fosse amigo, viraria, apontava o dedo na tua cara e falaria, respeita o teu casamento que está errado. Porque amigo de verdade não é aquele que te conforta, mesmo você estando errado, é aquele que te confronta, que te corrige e te ajuda a ser melhor todos os dias. Então muitas vezes o cara quer parar de beber e os amigos dele, não, vamos beber e para de palhaçada, só um copinho, influenciando algo errado. E aí o cara acha que é amigo porque tá chamando, porque quer estar junto, quer jogar um futebol, depois tomar uma cerveja, mas na verdade está se afundando no pecado, está se afundando na lama. Ou seja, é amigo de verdade? Depois, lá na frente, no futuro, a mesma pessoa vira para os mais novos e fala, poxa, se eu tivesse a sua idade, eu teria feito tudo diferente. Não é assim mesmo? Quem é novo, com certeza já viu isso de alguém mais velho. Poxa, se eu tivesse a tua idade, eu tinha feito tudo diferente. Então, sim, as amizades influenciam. Tem um ditado que ele não está na Bíblia, ele é do mundo, que é muito conhecido. Quem se mistura com porco, farelo come. Tem também aquele, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Você é a sexta pessoa do núcleo em que você vive. Ou seja, se você anda com 5 pessoas que prestam, pessoas determinadas, pessoas bem-sucedidas, pessoas bem intelectualmente, você é o sexto. Mas se você anda só com pessoas que fazem coisas erradas, que só bebem, só fumam, não respeitam o casamento, não querem saber de Jesus, você também é a sexta. E não adianta andar com as pessoas, não, que eu estou pregando para eles, eu vou mudar a vida deles. Cara, é mais fácil uma pessoa te arrastar para o mundo do que você arrastar essa pessoa para dentro da igreja. Você quer ganhar a pessoa? Você quer ganhar a pessoa? Ganha pela palavra. Muita gente erra quando fala Jesus andou com pecadores. Jesus não andou com pecadores. Jesus pregava para os pecadores. Quando os pecadores se rendiam aos pés dele, ele falava, vai e não peque mais. Vai e não peques mais. Então Jesus não andava com pecadores, ele pregava para eles, ele exortava. Filho pródigo, exortava. Entendeu? Então, assim, nós precisamos saber com quem nós andamos, quem nós levamos durante a nossa caminhada, e nós precisamos entender que a amizade verdadeira só de Jesus Cristo. Porque hoje em dia está complicado. Isso é muito profundo o que você falou. Você falou até o que o nosso irmão JP falou, que a mãe dele falava que me diga com quem tu andas e eu direi quem você é, né? Hoje em dia, amizades, eu procuro selecionar bem as minhas amizades. Porque hoje em dia, não é todos que nós temos que dar acesso à nossa vida, né? Como Jesus, ele era um cara que ele tinha, sim, seus amigos, que eram seus discípulos. Tanto é que o discípulo que ele mais amava era João, era um discípulo, né? Então era amigo dele também. Mas Jesus, ele tinha seus momentos a sós com o Pai. Jesus tinha sua privacidade. Ele ia orar afastado com o Pai, ele ia jejuar sozinho, ele enfrentava batalhas que nem mesmo os amigos deles estavam ali presentes. E nem todo mundo, como você disse aí, nem todo mundo com quem a gente anda precisa compartilhar da nossa privacidade, irmão. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia no mundo que a gente vive hoje, jovens estão permitindo que os amigos tenham mais privacidade com eles do que os próprios pais, irmão. Então o que acontece? Sem te cortar só, abrindo um parênteses, Jesus tinha 12 discípulos,
Mas andar, intimidade, era só 3. Pedro, Tiago e João. Para você ver que ele já tinha um núcleo de 12. Ou seja, ele já reduzia. Ele não andava com aquela multidão. A multidão ia seguindo ele, mas ele não andava com a multidão. Ele escolheu 12. E dentre os 12, ele tinha mais intimidade com 3. Então olha como que Jesus separava as coisas, cara. É verdade. Ele começou com 70 discípulos, lembra da grande comitiva? Começou com 70 discípulos, depois reduziu para 12 e depois 3 que ele tinha intimidade. Então, hoje em dia eu procuro aconselhar os jovens de que o nosso núcleo de amizade influencia muito, irmão. Como a palavra citou, se aqueles discípulos não, se aqueles amigos não tivessem a fé e a coragem de ver o seu amigo curado, o paralítico não seria curado. E hoje em dia tem amigos que vê a gente, não todos, não estou englobando todos aqui, né? Tem amigos que vê a gente numa situação pior e não faz o mínimo esforço para nos ajudar, irmão. Tem amigos que vê a gente passando por necessidade e não estende as mãos, né? Eu fico observando que depois que eu virei evangélico, depois que eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, depois que Jesus me encontrou, porque ele não nos chama para uma religião, mas para a salvação, depois que Jesus me encontrou, poucas pessoas que diziam ser meu amigo, que diziam, não, mano, tamo junto, ali na bebida, não, mano, tamo junto, você sabe que eu te amo, cara, eu nunca vou te abandonar, se precisar, você mora no meu coração. Aceitei Jesus como meu Salvador, virei servo do Senhor. Os primeiros que diziam que não ia me abandonar, cada que me manda uma mensagem perguntando, e aí, Mateus, tudo bem com você? E aí, Mateus, está precisando de alguma coisa? Não, irmão. Não, as primeiras pessoas que falam que não iria me abandonar foram os primeiros a me abandonar, irmão. Então, o que acontece? É isso, mano. É isso, rapaziada. A gente tá aqui para falar para vocês, vigiem com quem vocês andam, rapaziada. Nem todo mundo que dá um tapinha nas suas costas, nem todo mundo que fala que é seu amigo é seu amigo. A gente não sabe o que se passa no coração e na mente do ser humano. A Bíblia fala, Deus ele se arrependeu de ter criado a humanidade porque o pensamento do ser humano era só maldade. Ele fala que hoje em dia, como o nosso irmão Gabriel citou, hoje em dia, por conta da maldade do mundo, o amor de muitos está se esfriando, rapaziada. Hoje em dia você tem um amigo de verdade mesmo, aquele que chega junto, aquele que te aproxima de Deus, que te leva para o caminho certo. Não tá fácil não, rapaziada. Hoje em dia o mundo está muito caótico, o mundo está muito sem amor. Por que o mundo está sem amor? Porque por conta da maldade, por conta do pecado, hoje em dia não existe nem mais próximo. Hoje não está existindo mais próximo. Você vê que tem 2 pessoas hoje na rua, 2 pessoas andando. Hoje em dia um saca uma arma na cara do outro e já foi. Já foi, irmão. A vida das pessoas estão como nada hoje. Então, vigia, rapaziada. Daqueles que podem dizer que são seus amigos, que estão ali com você no tempo do sofrimento, pode ser o primeiro que está maquinando mal na mente deles para te derrubar. Verdade, irmão. E a palavra diz, né? Lá em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más amizades corrompem os bons costumes. Então, assim, a palavra é bem clara, ela não tem nenhuma subjeção assim, é direta e reta. As más amizades corrompem, entendeu? E, assim, todas as palavras que eu trouxe, né, eu tirei algumas, tá em Provérbios. Então, se eu fosse indicar alguém para ler a respeito de amizade, de sabedoria, Provérbios. Tudo que você precisa ler de conhecimento, de sabedoria, está em Provérbios. Tem até uma passagem onde diz, está lá em Provérbios 27:10, né? Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Ou seja, tem gente que dentro da igreja posa, né? Não, eu sou amigo de todo mundo, aquele sorrisão aberto, só que chega na rua da própria casa e arruma contenda com todo mundo, não olha na cara de ninguém, entendeu? Passa, não dá um bom dia, não dá uma boa noite. E a Bíblia é bem clara, quando nós precisamos realmente, é o vizinho que está perto que vai te ajudar. De repente, alguma emergência, alguma coisa que você precisa sair de casa às pressas, não é o teu irmão que está lá do outro lado do estado, não, é o teu vizinho que está do teu lado. Então não adianta você também chegar dentro da igreja, dar uma de bom samaritano, rir para um, rir para outro, chegar no quintal da tua casa, chegar no teu bairro, chegar na tua rua e arrumar contenda com todo mundo, entendeu? Jesus chamava todo mundo de amigo. Jesus chamou Judas de amigo.
Quando Judas vem, né, no dia, na noite da traição, né, Jesus vira para ele e fala: amigo, o que veio fazer aqui, já sabendo o que ia acontecer? Judas dá um beijo no rosto de Jesus e a história todo mundo já conhece, entendeu? Então, assim, chamar de amigo é uma coisa, andar junto é outra. Eu tenho meus amigos, entendeu? Eu tenho meus amigos aqui da época do mundão, tudo mais, tudo mora aqui perto, ao meu redor, entendeu? Jogo meu futebol aqui na rua de trás, jogo meu futebol, acabou meu futebol, eu venho para casa, entendeu? Não fico para resenha, não fico, entendeu? É só não andar junto. Falo com todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como é que tá? Tudo bem? Deus abençoe. Mas andar junto, praticar os hábitos antigos, os costumes antigos, é outra, entendeu? Então nós precisamos fazer essa separação. Não é virar crente e virar a cara para todo mundo, porque aí você está indo contra aquilo que Jesus pregou, que é amar o próximo. Não é entrar para a igreja, ver o teu amigo da antiga que jogava um futebol com você e virar a cara para ele. Não, porque agora ele é do mundo, eu não posso falar com ele. Negativo. Aí você vai estar indo contra aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é amar o próximo, amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, assim, você vê a tua amizade antiga, aquelas pessoas que andavam contigo, e você falar, entendeu? É uma coisa, andar é outra. E tem de pregar o evangelho para eles, tá? Só que cuidado, para você não ir lá pregar o evangelho e eles reverterem a situação e você ficar junto, entendeu? Para pregar o evangelho, tem que ser aquela palavra, entendeu? Porque isso daqui, ó, a Bíblia, entendeu? Isso aqui é mais forte que fuzil. Se ela pegar no peito, já era, é redenção na hora. Isso aqui vai aonde a bala não vai, filho. Isso aqui vai onde a espada não vai, vai onde a faca não entra, entendeu? Isso aqui, se tocar em um ali, você já ganhou, entendeu? É só chegar ali, ó, porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que... É a palavra certa, entendeu? Se conseguir tocar no coração de um, você ganhou aquela alma, porque isso daqui vai lá na divisão da alma, entendeu? Então, assim, tem de pregar o evangelho para as amizades antigas? Tem. Eu falo de Jesus para as amizades antigas. Alguns até visitam a igreja, às vezes comigo. Não vai muito, né? Mas, assim, quando dá para eles ir, eles vão, entendeu? Mas, assim, até para isso, como eu falei, se eu não me engano, foi há 2 lives atrás, é estratégia. Tu não pode assustar, entendeu? Tu não pode chegar lá, não, porque isso está errado, está errado, está errado. Você vai passar como chato. E eu posso te afirmar que Jesus não era chato, porque ninguém quer seguir uma pessoa chata. Ninguém quer estar perto de uma pessoa chata. Imagina você ficar seguindo o dia inteiro uma pessoa chata, que toda hora está ali te dando bronca, toda hora está ali te dando sermão. Não é assim também que funciona. Tem que ganhar com estratégia, entendeu? Então, assim, vigia com quem anda, mas também aplique a estratégia que Jesus usava. Pregue o evangelho. Porque a tua função não é entrar para a igreja, entendeu? Salvar a tua alma e esquecer do mundo. Você precisa ser sal da terra e luz para o mundo, entendeu? Então você precisa salgar a vida das pessoas. Entrou para a igreja, aquelas tuas amizades antigas, tenta resgatar. Só tomar cuidado, que realmente isso é mais fácil eles te levarem para o mundo do que você levar eles para a igreja. Porque o mundo, na amizade, na visão das pessoas, claro, nos olhos humanos, é mais atrativo. Então tem que tomar cuidado, entendeu? Então pregue o evangelho, salve as suas amizades antigas, não ande junto com as más influências, não ande junto com as más amizades, saiba separar as coisas e cuidado com quem você leva durante a sua caminhada, porque isso impacta, isso pode te atrasar ou pode te adiantar. Se você é uma pessoa boa, ande com uma pessoa melhor ainda, para você se tornar melhor. Se você é uma pessoa boa e anda com uma pessoa pior, a chance de você piorar é muito grande. Então, ande sempre com pessoas a mais do que você. E eu não estou falando de questão financeira, de cargo na igreja, de carro, não estou falando nada disso. Estou falando disso aqui, ó. E na palavra. Ande com pessoas que querem a mais do que você, porque a chance de você querer mais também é muito maior. Amém? Amém. E uma coisa muito importante que você falou sobre pregar a palavra para aqueles que estão no mundo, para aqueles que são as nossas velhas companhias,
Uma das formas que a gente mais pode pregar, pessoal, que está nos acompanhando, é através do nosso próprio testemunho, através das nossas próprias atitudes, das nossas próprias ações, né? Muitas vezes pregar não é só sobre eu falar sobre o evangelho, mas o meu estilo de vida, né? O meu estilo de vida para aquelas pessoas que estão lá conta muito, porque como que a gente se diz que a gente segue a Jesus? Como que a gente fala que ele nos libertou do mundo? Ele nos libertou de coisas que a gente fazia antes. E quando a gente está ali na roda dos nossos amigos, a gente acaba fazendo as mesmas práticas que a gente fazia. Então, uma das formas mais importantes e mais eficazes da pregação é o testemunho, irmão. O testemunho convence qualquer alma. O testemunho é o quê? É o estilo de vida que eu levo. O evangelho não é sobre uma religião, como nós já falamos aqui. O evangelho é sobre um estilo de vida. O evangelho é sobre a salvação. É eu entender que existem dois caminhos, o estreito e o largo. Qual é o caminho estreito? É o caminho mais difícil para chegar até o céu. É o caminho mais difícil e o único caminho que nos leva à vida eterna. E qual é o caminho largo? É o caminho de facilidade. É o caminho que nos é apresentado bandejas. É o caminho que nos é apresentado muitas coisas, mas essas coisas só fortalecem a carne e enfraquecem o espírito. Essas coisas fortalecem a carne, mas nos afastam de Deus. Porque, rapaziada, voltando no assunto da gente conquistar os nossos amigos, como que a gente vai conquistar amigos, sendo que quando a gente está ali numa roda com eles, e eles acabam, digamos que, voltando com assuntos que não fazem mais parte da nossa vida, citar um exemplo, está falando da vida do nosso amigo, está falando da vida de um irmão que não está mais ali, não está ali presente conosco, e nós acabamos assim aceitando aquilo ali, e nós estamos ali colocando mais lenha na fogueira, e nós estamos ali também opinando, falando sobre esse irmão. Cadê a mudança que Cristo fez na minha vida? Como é que eles vão enxergar um Cristo em mim? Porque como o Gabriel citou, nós somos luz. Então a luz que tem que refletir é a luz de Jesus. E a Bíblia fala que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O Verbo é Jesus Cristo. Quando a gente vê lá, o verbo significa palavra. Quando a gente volta lá em Gênesis capítulo 1, Deus fala, e disse Deus, haja luz. Ou seja, a luz que Deus fala, a luz, o verbo que foi falado aqui, que João descreveu, era a palavra que Deus liberou. E qual foi a palavra que Deus liberou? Foi a luz que ele falou. E quem é a luz? A luz é Jesus Cristo. Então, para que nós sejamos luz, para que nós brilhemos a luz de Cristo na nossa vida, nós temos que, infelizmente, rapaziada, deixar para trás hábitos que não são mais para a gente, deixar para trás companhias que não fazem parte mais da nossa vida. E, se possível, rapaziada, deixar tudo para trás, aquilo que não nos aproxima de Deus. Se eu vejo que uma amizade, se eu vejo que um costume, um hábito que eu faço me afasta de Deus, eu tenho que me esforçar para me abdicar dessas coisas. Por quê? Porque quanto mais eu me aproximo dessas coisas, mais distante de Deus eu estou. E quanto mais eu me afasto dessas coisas, mais próximo de Deus eu vou estar. É não, Gabriel? Fala aí para a rapaziada. Isso aí, irmão. Até porque o que acontece? Uma pessoa, um amigo teu que ele está no mundo, né? Aí você estava no mundo junto com ele, você entrou para a igreja, querendo ou não, não vai estar andando mais junto, né? Ele precisa ver a mudança em você. Porque se você entra para a igreja e quando você se aproxima dele, você é a mesma pessoa do que era lá atrás no mundo, então assim, ele vai olhar e vai falar, por que eu vou entrar para a igreja? Entendeu? Por que eu vou viver o evangelho? Se ele entrou para a igreja, ele está vivendo o evangelho, está vivendo o evangelho da mesma forma quando estava no mundo. Qual foi a transformação? Qual foi a mudança? Então assim, eu não vou entrar para a igreja, né? Porque se ele entrou, não mudou, por que eu vou entrar? Então assim, eu costumo falar que o que é a vida de uma pessoa que prega a palavra? O que nós estamos fazendo aqui é pregar a palavra, é viver a palavra, é ser o testemunho. Porque a pregação na igreja é 20, 30 minutos, 1 hora, quiçá 2 horas. Mas e o restante do dia? Então de nada adianta o cara subir, entendeu? Lá no púlpito, terno, gravata, todo engomado, pegar a Bíblia, apontar o dedão, é isso, 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 chegar lá fora, entendeu? Viver o restante do dia contra aquilo que ele pregou. Então, é mais válido você ser testemunho vivo daquilo que você está pregando do que você simplesmente abrir a boca e falar. Entendeu? Então, de nada adianta você falar, não, porque Jesus Cristo mudou minha vida, Jesus Cristo salva, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. E aí, quando você está
naquela roda lá com os teus amigos, cadê a transformação? Cadê a mudança? Então, assim, tá falando de boca para fora, porque a mudança, então, foi só de boca para fora. Então, assim, a nossa vida, querendo ou não, não só das pessoas que pregam o evangelho, as pessoas que louvam, que têm chamada, né? Porque tem a pessoa que prega, a pessoa que louva, que evangeliza, e tem aquela pessoa também que ela vai ser membro o resto da vida, e não está errado. Tá? Até mesmo aquela pessoa que vai ser membro, que vai ser obreiro o resto da vida, diácono o resto da vida. O exemplo é o mesmo, entendeu? Tem que dar exemplo. Não é falar, é viver. Eu até respondi uma caixinha, depois tu vê, não sei se tu chegou a ver antes da gente abrir essa live. O cara mandou para mim lá assim: tu já leu a Bíblia toda? Se não leu, não pode se intitular pregador. Eu falei, ué, irmão, como assim? Primeiro que eu não me intitulo pregador. Deus me escolheu. Entendeu? E eu não tive escolha. Ou eu fazia, ou eu fazia. Entendeu? Só eu sei o que eu passei quando eu neguei meu chamado há um tempinho atrás. Entendeu? Eu sofri igual Paulo, só que Paulo sofreu pregando. Eu sofri por não pregar. Entendeu? Então, assim, ou eu fazia, entendeu? Ou eu fazia. Então não me intitulo, Deus me escolheu para essa obra. Se eu tivesse o poder de escolha, eu ia querer ser membro, ficar tranquilão. Eu até falei isso lá na caixinha, ficar sentado no meu canto, assistir o culto, voltar para casa, ter minha intimidade com Deus, entendeu? Então, assim, não tem como a gente pregar algo e não vivenciar. E a gente ganha nossos amigos como? Mostrando a transformação, entendeu? Meus amigos hoje, quando me vê passando, né, antigamente me chamava, quando eu era do mundo, pelo apelido, né, aqui no Rio de Janeiro a gente fala vulgo, né? Hoje em dia, Gabriel, boa tarde, chama pelo nome. Isso demonstra o quê? Que eles viram a transformação em mim, eles viram a mudança. Isso até, se você passa por um local, entendeu? E a pessoa te chama da mesma forma que ela te chamava no mundo, ela não viu a mudança em você. Só aí já é um ponto. Se você passa no local e a pessoa te chama da mesma forma que ela te chamava um tempo lá atrás, ela não vê a mudança em você. Até porque isso é bíblico. Todas as pessoas que mudavam de vida, Deus ia lá e mudava o nome. Verdade. Saulo, Paulo, Abraão, Sarai, Sara. Todas as pessoas, Deus mudava o nome. Era como se estivesse dando uma nova identidade para aquela pessoa. Então, se você não tem a transformação de vida, se você não aplica o seu testemunho no dia a dia, não adianta abrir a boca para os teus amigos e falar que Jesus salva, cura e liberta. Eles vão olhar para você, vão rir, entendeu? Vão te esnobar e quando você sair de perto vão te chamar de doido, porque não viram a transformação em você. Então, antes de querer salvar seus amigos, viva a transformação, viva o verbo, a palavra. Siga os ensinamentos de Jesus, que é através disso, é através da palavra, só através da palavra, do teu testemunho de vida que você vai conseguir salvar os teus amigos. Um detalhe muito interessante que eu acabei me lembrando aqui, ó, nosso irmão JP falou, escolhido não tem escolha, e é verdade, meu amigão. Escolhido não tem escolha, meu amigão. Olha, Jonas, a gente pode até fugir, mas Deus sempre vai encontrar a gente. Um detalhe interessante, Gabriel, para a rapaziada que decide aceitar Jesus como Salvador, até tem um desejo no coração de aceitar, mas ficam pensando na opinião do que os seus amigos podem falar, ficam pensando na opinião do que as pessoas ao redor podem falar sobre essa atitude tomada. Eu, antes de aceitar Jesus, rapaziada, eu não minto, mas antes de aceitar Jesus foi uma barreira muito grande, porque eu pensava no que as pessoas iam falar depois de eu tomar aquela decisão, depois de eu tomar aquela posição. Mas a palavra é muito clara que os amigos do paralítico, quando viu que Jesus estava pregando lá na casa de Pedro, quando viu Jesus lá falando da palavra de Deus, ele não se preocupou, eles não se preocuparam se aquelas pessoas iriam deixar ele entrar ou não, de qualquer forma. Eles não se preocuparam com a opinião se aquelas pessoas ali iriam falar que não tinham mais espaço deles entrarem na casa. Eles só estavam preocupados com uma coisa, com a cura deles, se preocupados em alcançar Jesus, que era um milagre que eles queriam, né? Então que a gente venha se preocupar mais em buscar Jesus. As pessoas vão falar de um jeito ou de outro. Eu tenho para mim que o quê? As pessoas, se a gente está no caminho certo, se a gente está buscando a Deus, se a gente está orando, se a gente está falando da palavra, se a gente está se consagrando, se santificando a cada dia, as pessoas vão falar. Se a gente está no caminho errado, usando drogas, se a gente está bebendo, enchendo a cara, vão falar do mesmo jeito, irmão. Então você fazendo certo ou errado, vão falar. Vão falar do mesmo jeito. Seja, rapaziada, seja perseguido
por estar no caminho certo. É muito mais prazeroso você estar seguindo a Cristo e ser perseguido por isso do que você estar no caminho errado e dando um motivo para as pessoas falarem de vocês, né? Então, outra coisa muito interessante é que, em relação a essas opiniões das pessoas, tem uma passagem muito incrível, que eu até estava comentando com os jovens que treinam comigo um dia desses, acho que aí o pessoal está até na live, mas Jesus, ele quando vai curar a filha de Jairo, quando ele vai lá curar a filha de Jairo, ele entra na casa de Jairo. E aí, chegando lá na casa de Jairo, vê todo mundo lá, estava um funeral, a menina estava morta, a filha de Jairo estava morta. Mas Jesus falou que ela estava dormindo porque ele iria acordar ela do sono. E aí, quando ele chega na casa de Jairo, Gabriel e rapaziada, quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas estão lá, todo mundo chorando. E Jesus chega e fala: por que esse alvoroço? A menina não está morta, mas apenas está dormindo. Mas claro que ela estava morta, mas Jesus iria acordar ela porque sabia que ele falou que ela estava dormindo porque ele sabia que iria ressuscitar ela. Então, quando ele entrou lá, e ele acabou falando essas coisas, o pessoal começou a falar: você está doido. O pessoal começou a rir de Jesus. Você está louco. Esse homem está blasfemando. É claro que nós vimos a menina morta, a mãe dela chegou até aqui e falou que ela estava morta. Nos chamou para fazer o funeral, né? Mas o que é que Jesus falou? Jesus pegou e falou assim: olha, Jairo, tire o pessoal da sala para que eu possa entrar no quarto. Se eles saírem daqui, eu não vou poder entrar. O que é que Jesus quer nos ensinar com isso? Porque existem vozes, existem pessoas que vão tentar atrapalhar a nossa caminhada. Existem pessoas que depois que você aceitar Jesus como Salvador, vai falar: você virou crente agora? Que salvação! Salvação! Salvação da boca da onça. Salvação, você acha mesmo que Jesus existe? Você acha mesmo que o céu é real? Você acha mesmo que você, falho e pecador, vai se salvar? Você acha que você tem salvação? As pessoas vão falar: você virou crente, agora você está doido. Mas, irmão, quando Jesus pediu para tirar aquelas pessoas, ele entrou no quarto com Pedro, Tiago, João, Jairo e a mãe da menina. Então, o que isso quer nos dizer? Que existem vozes na nossa caminhada que a gente tem que tirar. Existem vozes que a gente tem que silenciar. Existem vozes que, se a gente não tirar, vai nos atrapalhar de viver um milagre. Então, esse é sobre a amizade, rapaziada. Se vocês querem se aproximar de Deus, se você quer ler mais a Bíblia, se você quer mais conhecer de Jesus, tirem as vozes que te atrapalham. As vozes que falam, principalmente na sua cabeça, que você não é possível de conseguir fazer o que você quer fazer. Então, e aí, rapaziada, essa lição é muito importante em nossa vida, porque existem muitas pessoas que, para nos apedrejar, existe bastante, mas para apoiar, falar assim: não, você está bem, continue buscando a Deus, são poucas pessoas, rapaziada. São poucas pessoas. Então, quando a gente decide se posicionar, quando a gente decide viver o milagre, e a gente decide buscar Jesus e entender que Ele é a nossa única salvação, a gente encontra tudo nele, irmão. Então, as pessoas que te afastam de Deus não tem vida eterna para vocês, rapaziada. As amizades que só te levam para o caminho do mal não vai te garantir a salvação. Quando as pessoas continuam perseguindo, eu já sofri, sendo realista, eu já sofri perseguição por conta do Evangelho. Eu já fui perseguido por conta do Evangelho, eu já fui perseguido por pregar a palavra de Deus. Mas quando as pessoas me perseguem, quando as pessoas falam que eu estou louco, eu me sinto honrado, porque o próprio Jesus foi chamado de louco. O próprio Jesus foi perseguido. O próprio Paulo, um dos maiores pregadores da história, foi perseguido. O martírio dele, Estevão, foi morto apedrejado por pregar a palavra de Deus. E enquanto eu vejo que eu estou sendo perseguido por fazer a coisa certa, eu me sinto honrado. Porque essas opiniões não vão mudar nada em minha vida. Mas o que muda é o que Deus pensa a respeito de mim. E eu penso bastante na minha salvação. Será que essas opiniões vão garantir a minha salvação? Será que essas pessoas vão me levar para o céu? Somente um pode, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala aí, Gabriel. Fala aí. Irmão, a perseguição é normal, né? Quando a gente decide se posicionar, entendeu? Vai haver perseguição, entendeu? Não pensa que você vai se posicionar, aceitar Jesus, vai ter, claro, aquele primeiro amor, né? Que é quando a pessoa está empolgada com tudo é mar de rosa, tudo é alegria, felicidade. Depois vem vindo as pancadas, entendeu? Eu sempre sou muito realista, entendeu? Não é aquele mar de rosa, as perseguições sempre vão ter. Quando eu aceitei Jesus, né? Eu, em outra denominação, em outra igreja, em outra congregação, eu aceitei Jesus, eu decidi ir para dentro da minha chamada. Eu sofri muita perseguição, entendeu? Era coisa de eu ser do grupo jovem, de eu chegar no ensaio e nego não olhar nem na minha cara, não falar comigo,
entendeu? Ficar sentado sozinho, entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu decidi me posicionar. E o mais engraçado é que quando tinha, né, ali, quem quer dar uma palavra, quem quer fazer isso, ninguém levantava a mão. Quando eu me voluntariava para o trabalho, todo mundo me apontava. Eu falei, mas ninguém quer fazer, entendeu? Então, assim, se você não quer fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, no teu lugar, entendeu? O evangelho tem de ser pregado, o evangelho tem de ser anunciado. E outra, voltando naquele assunto, né, das pessoas querer aceitar Jesus e muitas vezes ter vergonha do que os amigos vão pensar, do que os amigos vão falar, né, do que as pessoas ao redor vão pensar. Agora, todas as vezes que você pensar em aceitar Jesus, mas ficar com vergonha, você lembra que tinha três cruzes lá no Calvário. Dimas, Gestas e a terceira não era de Jesus, a terceira era nossa, mas ele pagou aquele preço por nós. Ele pagou aquele preço pela gente. Então, todas as vezes que você pensar, não, não vou entrar para a igreja porque o que será que meus amigos vão pensar? Tu acha que Jesus pensou isso quando ele estava tomando um arpão na costela e a multidão vendo ele ao redor? Você acha que Jesus teve vergonha Verdade. de ir para a cruz do Calvário, tomando chibatada lá dos soldados romanos com a multidão olhando? Tu acha que ele pensou nisso? Não, não vou fazer porque o que será que as pessoas vão pensar? E ele foi para a cruz calado, sofrendo, apanhando e foi calado, e foi por mim e por você. Jesus não teve vergonha, Jesus não teve medo de morrer por mim e por você, de dar a vida dele por mim e por você. Então, por que que você vai ter vergonha de anunciar que você está seguindo a ele agora? Por que que você vai ter vergonha de falar que é cristão? Muita gente entra para a igreja e anda de cabeça baixa, com medo, com vergonha. Tem gente que não anda nem com Bíblia na mão, com vergonha, irmão. Entendeu? Tem vergonha disso aqui, ó, de andar com isso aqui na mão, entendeu? E esconde na bolsa, ou então hoje em dia usa no celular, no aplicativo, entendeu? A gente que é cristão, a gente tem que andar de cabeça erguida, irmão. Entendeu? Tem que andar de cabeça erguida. Por quê? Porque nós servimos ao Pai, o Deus do dono de todas as coisas. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, entendeu? Nós que servimos a Ele, somos fiéis a Ele, podemos passar por luta, por perseguição, mas Ele sempre vai estar ali estendendo a mão. Por que que nós vamos ter vergonha? Eu já passei por isso, eu tinha vergonha, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha vergonha, eu falava, pô, que meus amigos vão pensar? Será que a galera vai parar de andar comigo? O que será que a galera vai... Cara, hoje em dia, passo ali para ir pro monte, passo ali todo mundo me vendo pro monte, de calça, chinelo, Bíblia na mão, e vambora. Vamos subir o monte, vamos adorar, vamos buscar, vou ter vergonha de quê? Entendeu? Eu teria vergonha sim, se eu continuasse na prostituição, se eu continuasse na bebida, se eu continuasse nas drogas. Por que que eu vou ter vergonha de sair com a Bíblia na mão, de ir para a igreja, e eu não tinha vergonha antes, quando eu chegava em casa todo sujo do baile de manhã, os olhos tudo vermelho, cheio de droga na cabeça? Então, assim, não olhem para isso, não olhem para a amizade, para a vergonha, não olhem para isso. Foquem em Cristo, foquem em Jesus. Não olhe para o homem, porque se você olhar para o homem, você vai parar. Perseguição sempre vai ter, afronta sempre vai ter, porque o diabo não gosta quando a gente se posiciona. Tu quer ter paz? Não se posiciona. Fica do jeito que tu tá, tu vai ter paz. O diabo não vai te incomodar, porque para ele você é só mais um. Você não dá trabalho nenhum para ele. Agora escolhe se posicionar para tu ver o inferno se levantando contra você. Mas, da mesma forma que o inferno se levanta contra você, você servindo a Deus, você tem um Deus que vai batalhar por você. Você tem anjos que vão batalhar por você. E você só precisa fazer uma coisa: seguir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer. E o restante deixa na mão dele, que Papai do Céu cuida de tudo por nós. É isso mesmo, rapaziada. O Gabriel citou uma coisa muito importante, que é um assunto que hoje em dia é muito comum, né? Hoje em dia, para nossa geração, Gabriel, é muito mais fácil uma pessoa chegar e falar assim, não, eu peguei 5 mina ontem, eu fumei não sei quantos baseados, eu usei muita droga. Hoje em dia, para nossa geração, é normal falar isso, irmão. Você vê um jovem falando, vou para a igreja, vou ali adorar, já tá doido, ó, aquele ali tá doido. Manda chamar o CAPS que aquele ali tá doido. Não, agora virou crente agora. Então, hoje em dia, para nossa geração,
É mais comum ver um jovem ter enchido a cara a noite toda e passado mal e voltando do hospital do que ver um jovem na igreja, irmão. Hoje em dia é mais comum na nossa geração, irmão. Então, hoje em dia tem que se levantar pessoas como nós para dizer, rapaziada, as pessoas não vão te dar a sua salvação. Por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas persigam vocês, mas não vão dar a nossa salvação, rapaziada. O único que já deu a salvação de graça. Porque hoje em dia, até para a gente estar em meio de amizades, a gente tem que ouvir uma frase é muito real, a gente vale aquilo que a gente tem. Para muitas pessoas hoje, para a gente se caber em ciclos de amizade, a gente precisa ter o quê? Para muitas pessoas a gente precisa ser desse porte físico, para muitas pessoas a gente precisa estar com o corpo malhado, para muitas pessoas nos aceitar, a gente precisa ter dinheiro, para muitas pessoas nos aceitar, a gente tem que ter a raça que elas acham legais, para muitas pessoas nos aceitar, a gente tem que fazer as mesmas práticas que elas, para muitas pessoas que têm nos aceitar, a gente precisa, quando vê uma coisa errada, acobardar essas pessoas. E para Jesus não, Jesus nos chama livremente. Jesus não fala, vá na academia primeiro, e claro que tem que praticar atividade física, mas Jesus não fala, não, minha filha, mude seu porte físico, não, meu filho, faça isso aqui de errado que eu vou te aceitar, não, Vem meu como filho. estás. É como estás, ele não fala, não, meu filho, você precisa primeiro ir para algum lugar para depois voltar até mim. Ele não fala isso, ele fala, venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está, por quê? Porque Jesus, ele, independente da gente ser negro, independente da gente ser branco, da gente ser pardo, da gente ser amarelo, independente da gente ser rico, da gente ser pobre, independente da gente ter muitos amigos, da gente ter poucos amigos, independente da gente ser alto, baixo, independente de qualquer coisa, Jesus nos ama. A gente não merece, porque nós somos falhos e pecadores. Mas ele nos escolheu amar, rapaziada. Então, para Cristo, para isso aqui, para a palavra de Deus, para a gente ter a nossa salvação, para a gente seguir a Jesus, a gente não precisa de nada. Para a gente seguir a Jesus, a gente não precisa ter nada, porque Ele já é o suficiente, rapaziada. A Mara até pontuou um negócio muito legal aí, ó. O engraçado É é que eles verdade. criticam de algo que nem experimentaram. É É verdade, verdade. cara. É porque na cabeça, principalmente dos jovens, como aqui a gente fala muito para jovem, que a igreja é um lugar chato, entendeu? Que é um lugar de gente maluca, que fica lá dentro, glória, glória, glória o tempo todo, entendeu? E não tem um pingo de alegria, não tem diversão, mas a verdade é que é bíblico. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, assim, cara, eu sou muito mais feliz hoje do que antes. Eu achava que felicidade era o que eu vivia, mas aquilo era felicidade momentânea. Chegava em casa, acabou minha vida destroçada. Hoje em dia eu posso passar o que for. Cara, eu tô sempre alegre. Tem momento de ira, claro, tem momento de tristeza, mas são momentos assim rápidos, cara, entendeu? A alegria, né, quando a gente está na presença do Senhor, são momentos, são momentos onde a gente tem mais momentos de alegria do que propriamente esses momentos, esses pequenos momentos de ira, de tristeza. Quando acontece alguma coisa que nós ficamos tristes, Deus faz questão de nos confortar, né? Um momento muito triste para mim foi quando eu perdi a minha avó, entendeu? Eu ainda não era evangélico, só que eu sempre, né, eu cresci na igreja, então eu sabia onde buscar, né? Eu fiquei tão triste que eu lembrei que eu já tinha servido Jesus. Então foi ele que me confortou. Porque eu mesmo sendo ímpio, eu ajoelhei e orei e falei, Senhor, conforta meu coração porque eu não vou aguentar. E ele confortou meu coração, entendeu? Então, assim, claro, a saudade bate, bate, mas a gente aprende a conviver, entendeu? Nosso coração ele fica confortável. Então, assim, a alegria, cara, que a gente tem de estar na presença de Deus é uma alegria única. É uma alegria que nada pode pagar, uma alegria que não tem preço. Entendeu? Você saber que você serve a um Deus vivo, entendeu? Que a gente não serve a um Deus morto, a um Deus, né? Claro, não estou falando de religião, óbvio, a um Deus de imagem, não. A gente serve a um Deus vivo, entendeu? Até porque eu não estou falando de religiosidade, claro, mas assim, a verdade tem que ser dita, a gente serve a um Deus vivo, entendeu? Um Jesus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, olhando por nós, que antes de subir ele falou para os discípulos, eu rogarei ao Pai que ele vos envie outro Consolador, entendeu? Eu
estou aqui sentado, conversando, o Mateus está sentado conversando, mas nós temos algo dentro de nós que está nos alegrando, nos confortando, nos dando sabedoria, que é o Espírito Santo. Então, assim, nós temos algo que nos preenche todos os dias. E é uma coisa que não sai de dentro da gente, claro, só se a gente quiser. Mas a gente acordou, botou a planta dos pés e fala: Senhor, meu dia está nas tuas mãos. Espírito Santo, esteja comigo. Acabou, irmão. Pode acontecer o que for no teu dia, entendeu? As coisas podem te abalar, mas na hora o jogo reverte. Entendeu? Porque Jesus está lhe segurando tua mão, o Espírito Santo está te consolando, te confortando. Então é uma coisa que eles não experimentaram, entendeu? E só quem está dentro da igreja pode dizer, entendeu? Porque a própria palavra diz que esse Espírito, o Espírito Santo, o mundo não pode conhecer. Então, assim, é claro, é uma missão difícil, é uma missão árdua, entendeu? É a pessoa que está lá fora entrar para a igreja. A gente nunca diz que é fácil, porque a gente já esteve lá fora, a gente sabe que não é fácil. Mas assim, é como você pontuou, Jesus ele não faz um processo seletivo, uma prova, né, para você servir ele. Não, ele só fala assim, ó, vem, você quer me servir? Só me aceita como teu único Salvador, entendeu? Me declara perante aos homens e deixa que eu vou trabalhar na tua vida. É só ir como estás. É isso mesmo, Gabriel. Como a nossa irmã acabou comentando aí, que nós neste mundo vamos sofrer aflições, rapaziada. O próprio Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o que é que ele estava falando? No mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar perrengues, no mundo vocês vão passar por diversas dificuldades. Mas assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Por quê? Porque o mundo tem sim dificuldade, o mundo tem sim suas escolhas, nossas escolhas que devem ser feitas a cada dia, mas no mundo tem muita alegria que só pode ser realizada através da nossa vida, através de Jesus. Por que através de Jesus? Porque como o Gabriel citou, o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus anda conosco. Então, nós enxergamos a Jesus não como uma religião, pessoal. Jesus não é um Deus ditador. Ele não é um Deus que fala: não, você é desse jeito. Claro que a Bíblia fala, como o Gabriel citou, o Pai corrige aquele que ama. Mas Jesus ele é aquele que, em primeiro lugar, antes de olhar nossas falhas e imperfeições, ele nos abraça. Em primeiro lugar, antes de nos julgar, ele nos conforta. Em primeiro lugar, antes de apontar o dedo para nós e falar: você está errado, ele fala: meu filho, eu me entreguei por você. Então, como a palavra você viu lá no meu feed, eu postei uma pregação pela misericórdia do Senhor. Ontem tive a oportunidade de ministrar lá na igreja na minha igreja. E aí eu falei sobre o cuidado de Deus com nossas vidas. Como que um Deus que foi capaz de entregar o seu único filho, sabendo que ele ia ser crucificado, blasfemado, sabendo que o seu filho ia ser espancado, carregar uma cruz de mais de 84 quilos. Se Deus sabia de tudo isso quando entregou Jesus, o que é que ele não pode fazer por nós, irmão? O que é que ele não pode cuidar de nós? Deus, ele nos ama. Não está aqui, rapaziada, para falar: você é pecador, você é falho. Mas antes de ele falar que nós precisamos da salvação, ele nos abraça, ele nos chama de filho. Quando as pessoas recebiam um milagre, olha o paralítico, ele não falou paralítico, ele não falou assim: paralítico, primeiramente, você deve tudo a seus amigos. Ele não apontou o mérito para os amigos do paralítico, mas ele primeiro chamou ele de filho. Filho, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, era uma prova de amor de Jesus falando: filho, eu te amo, independente de você ter errado comigo. Não é não, Gabriel? Fala aí para a rapaziada. É isso aí, cara. Tipo assim, como eu falei lá no comecinho, Jesus é o único amigo de verdade que nós temos. Entendeu? É claro, nós temos pai, mãe, vó, tio, esposa, mas aquele que nós podemos contar sempre é Jesus, porque ele vai aonde a mão não consegue ir, ele vai aonde o pé não consegue ir. E quando eu falo de contar, eu não digo de favores, entendeu? Porque se você quiser um favor, você pode contar com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, pode. Mas eu estou falando de coisas impossíveis, sobrenaturais, coisas que só Jesus consegue, só Deus consegue alcançar, entendeu? Então existem coisas, né, como por exemplo, a cura do paralítico. Os amigos dele podiam meter a mão ali
e curar em nome deles? Não. Só em nome de Jesus. A fé deles talvez até permitisse, talvez não, até permitisse que eles botassem a mão lá em nome de Jesus. Mas naquela época era só Jesus. Hoje em dia nós temos esse poder de meter a mão ali, ó, sai em nome de Jesus. Esteja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Então tudo que nós precisamos está no nome de Jesus. Naquela época era só ele operando. Ele subiu, como eu falei, deixou um consolador. Então, se nós queremos alguma coisa, se nós precisarmos de alguma coisa, é só buscar, é só clamar. Tem uma passagem na Bíblia que fala, agora eu não vou me recordar o capítulo e o versículo, que é tudo aquilo que você crê, pedindo em oração, receberás. Então, assim, é claro, mas também tem que ler o contexto, tem que ler a continuação, né? Deus coloca ali também, Jesus coloca ali o que você precisa fazer. Não é só orar, pedir e a tua atitude está errada. Né? Como eu gosto de falar, tem pessoas que pedem a porta de emprego, entendeu? Oram, buscam, mas não vai botar o currículo. Então, assim, é uma fé sem atitude. Os amigos do paralítico, entendeu? Eles tiveram fé, mas também tiveram atitude. Se eles tivessem só fé, não, Jesus está passando e vai curar ele, mas não levassem o paralítico até Jesus, o que iria acontecer? Não aconteceria nada. Até porque Jesus, quando ele curava, ele não falava assim, vai porque eu te curei, porque eu sou o Todo-Poderoso. Não. Ele falava, a tua fé te salvou. Os 10 leprosos, eles tiveram que ir até Jesus. A mulher do fluxo de sangue teve que ir até Jesus. Tiveram milagres onde a pessoa não precisou ir, como por exemplo o filho da viúva de Naim. Ele estava passando e ele viu o sofrimento daquela mulher, perdendo seu filho, viúva, entendeu? E a Bíblia fala que ele se comoveu, entendeu? A Bíblia fala, ele chorou vendo aquilo ali. Então ele foi até lá e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas a cura do servo do centurião, o centurião teve que ir até Jesus. E ele falou, nem em Israel vi fé como esta. Vai. Mas o que curou o servo do centurião? Foi a fé com atitude. Se ele tivesse só deitado dentro de casa, entendeu? E o centurião não fosse até Jesus, nada aconteceria. Então Jesus nunca virou e falou, vai que eu te curei porque eu sou Jesus. Não, é a tua fé que te salvou. Ou seja, nós precisamos ir até Jesus. E se nós tivermos amigos que nos conduzem até Jesus, é melhor ainda. Igual a passagem que você trouxe. Eu ia trazer essa passagem também. Entendeu? Ela estava anotada aqui. Quando tu puxou, eu falei, tá ligado. O que liga na terra, liga no céu. Entendeu? Então, assim, é de suma importância nós termos amigos que nos levem até Jesus. E se nós já estamos na presença de Jesus, nós não precisamos mais de amigos que nos levem até Jesus. Precisamos de amigos que nos mantenham na presença e nós precisamos ser os amigos que vão levar as pessoas até Jesus. É isso mesmo, rapaziada. Sejam amigos que levam outras pessoas até Jesus, mas antes de levarmos outras pessoas até Jesus, antes do próprio Jesus falar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele falou, venham após mim, venham até mim. Né? Antes da gente querer levar outras pessoas até Jesus, vamos ser essas pessoas primeiro que vamos até Jesus todos os dias. Gabriel está chegando mais um pouquinho. Eu tô com o rios gravado dessa palavra aí, ó. Tô falando. Amanhã tá lá. Amém. Já fez seu marketing aí, né? Já fez seu marketing. Rapaziada, só agradecendo aí, Gabriel, obrigado. 1 hora de live, rapaziada. Obrigado a todos que estiveram presentes por aqui. Esse foi o 3º episódio do Youngcast. No próximo episódio, em nome de Jesus, vi um convidado mais do que especial. Esse convidado está me falando que ele quer vir muito. Esse convidado falou que essa é uma oportunidade muito boa. Claro, hoje não deu para ele vir, porque foi muito corrido esses dias. O Gabriel sabe aí que foi muito corrido, porque ele acabou enfrentando uma enfermidade. Né? Nós que lidamos com almas, nós estamos vulneráveis.
né, nós estamos vulneráveis a muitas coisas. Mas como o Gabriel falou, graças ao Espírito Santo, graças ao sangue de Jesus, ele nos livra de todo o mal, né? Então, o Gabriel passou por uma semana de muito aprendizado, uma semana que ele enfrentou muitas batalhas, principalmente na sua área da saúde. Eu vou deixar ele contar aí um pouquinho. Pode falar aí, Gabriel. Quem falar que na vida do cristão, o cristão está isento, né, de passar por provas, por lutas. Aqui, ó, como é que foi minha semana. Foi só isso aqui e cama. A vida do cristão nós não estamos isentos de passar por luta, não. Mas a diferença é que eu passei pela minha luta, tô aqui, ó, tô bem, graças a quem? Graças a Deus. Entendeu? Tô aqui conseguindo fazer a live. Olha a felicidade que eu tô aqui de estar com vocês, fazendo a live, vendo a rapaziada comentando. Entendeu? Isso aqui, cara, só essa alegria, só o Espírito Santo pode proporcionar. Depois de uma semana praticamente inteira deitado, entendeu? À base de remédio, sem poder pegar peso, sem fazer esforço, estou aqui de pé. A diferença é essa, entendeu? Nós que servimos a Jesus, passamos por lutas, por tribulações, mas nós temos quem nos sustente dia por dia. Amém, isso aí. Eu tô muito feliz porque a rapaziada ficou até o final aí. Meu amigo Tauan, nossa irmã Amém, Mara também. Amém. As lives não vão parar, não. Tauan é em breve, que malha comigo ali. Em breve essas lives aí vão estar no YouTube também. Em nome de Jesus. De Deus. Em breve, quem sabe, nem um estúdio do Young Cast aí, em nome de Jesus. Vamos ver. Vamos pra cima, Deixa na mão de Deus, vamos pra cima. Vamos pra cima, rapaziada. Esse foi mais um Young Cast. Obrigado por tudo. Obrigado, Gabriel, pela sua disponibilidade, irmão. Por mais que você tenha essas lutas, você não deixa de estar aqui no seu compromisso. E eu só tenho a agradecer ao Pai por sua vida, que ele continue abençoando a sua vida, a sua família. Amém, irmão. A sua casamento, em breve os seus filhos, em nome de Jesus. Rapaziada, esse foi mais um episódio. Valeu. Gabriel, tá contigo, meu irmão. Tamo junto, tá? Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. O comentário da Mara é muito gratificante. Toda a honra e toda a glória para Deus. Deu, as lives não vão parar, independente de quantidade. O que a palavra diz, quando tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu me faço presente. Entendeu? Então Jesus está aqui. Creio, né, que as palavras tocaram o coração de vocês, tá? E que vocês tenham aprendido algo com as lições que nós trouxemos aqui através da palavra, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, Mateus, tá? Continue aí te dando força, sabedoria. Amém. Deus abençoe teu relacionamento. Glória a Deus, orei muito por isso. Obrigado. Agora tu pode ler cantares. Que Deus abençoe. Agora eu posso. Que Deus abençoe todo mundo que ficou na live até o final e que vocês tenham aí um final de semana abençoado. Amém, rapaziada. Esse foi mais um Young Cast novamente. Tamo junto, fiquem com Deus. Glória a Jesus.